Sente glorificando o nome do Senhor, igreja. Irmãos, que felicidade estar aqui, irmãos. Eu não troco este lugar por nenhum lugar deste mundo. Não troco este lugar por nenhum lugar deste mundo. Quem diz glória a Deus por isto, irmãos amados? Há uma criança para ser apresentada, a irmã explica que na oração final, por favor, você lembra eles para trazerem, tá bom? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos amados, nós estamos estudando as revelações de Deus no livro do santo servo de Deus, Neemias. Eu sou apaixonado por aquele versículo que Paulo disse em 2 Timóteo 3,16. Eu não cesso de falar daquele versículo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A escritura toda, de Gênesis a Apocalipse. Os irmãos sabem que os primeiros cristãos, eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento, o primeiro livro, o livro mais antigo do Novo Testamento, foi escrito, parece-me que no ano 58. Já fazia mais de 20 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado e voltado para o céu. Durante 20 anos da igreja primitiva não tinha nenhum livro do Novo Testamento. Né? Mais 25 anos mais ou menos. Né? 25 anos, Paulo escreve primeira aos Tessalonicenses. O livro mais antigo do Novo Testamento é primeira aos Tessalonicenses. E depois foram escrevendo, e lá, séculos depois, foi que Deus deu a graça de juntar tudo, no final do primeiro século, do começo do segundo, e oficializado já no terceiro século, no Concílio de Catargo, glória a Deus, quando as igrejas confirmaram os 27 livros. Mas, a priori, a igreja primitiva pregava o Antigo, toda a verdade do Evangelho era extraída do Antigo Testamento. Glória a Deus, porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então, vir à igreja, irmão, a Bíblia é o trigo. Mas os irmãos sabem que nem todo mundo tem habilidade de descascar o trigo. Nem todo mundo, eu mesmo, se você me der o trigo material, para mim trabalhar com ele, eu vou ficar em dificuldade. Se disser assim, pastor Oswaldo, você vai comer um pão, mas o senhor vai ter que colher o trigo, o senhor vai ter que debulhar o trigo, o senhor vai ter que separar a palha do trigo, o senhor vai ter que pisar o trigo, e o senhor vai ter que fazer a massa e fazer o pão. Eu vou morrer de fome. Porque eu não sei fazer isso, glória a Deus. Eu tenho trigo na mão e vou morrer de fome, porque eu não sei fazer isso. O trigo tem que ser debulhado, eu não sei. Alguém aqui sabe debulhar trigo? Alguém sabe? Quem sabe debulhar trigo já morou em região de trigo? Ninguém. Então, e aí não era só eu, glória a Deus, era todo mundo, glória a Jesus para sempre. Assim a palavra de Deus é o trigo, mas ele precisa ser debulhado. E nesta noite, se vocês orarem, o debulhador de Deus vai trabalhar aqui nesta noite para nos dar a massa para o pão de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos estudando hoje sobre a viagem, desde a semana atrasada ou do mês passado, que nós estamos estudando que Neemias teve que voltar. O rei da Pérsia mandou chamar Neemias de volta e ele voltou. Quando ele voltou, como era que estava Jerusalém? Estava mal ou estava bem? Não, quando ele voltou de volta para a Pérsia. Hein? Pelo amor de Deus. Estava bem. Jesus estava fazendo maravilha. Os desviados voltaram. Os desajustes se acertaram. Estão lembrados? Os sacerdotes voltaram aos seus lugares. A casa de Deus que estava abandonada foi restaurada. O culto foi restaurado, a doutrina foi restaurada, a santidade foi restaurada. Neemias passou vários anos lá e as coisas, Deus ajudou maravilhosamente. Mas agora o rei da Pérsia, Artaxerxes, manda chamá-lo, porque ele era o homem de confiança do rei. Ele continuou sendo, mesmo em Jerusalém, mas ele continuou sendo o homem de confiança do rei. E o rei manda chamá-lo para resolver alguns problemas, e ele passa, diz a Bíblia, alguns dias. Só que essa palavra, alguns dias, no hebraico, não diz, é calado. Essa palavra, alguns dias, está itálico na nossa Bíblia, corrigida. A Bíblia corrigida Almeida, trinitariana, que são as Bíblias tradicionais, as Bíblias que são transliteradas mesmo, então está em branco. Então, para a gente entender, eles colocam palavras em itálicos. Não é que eles estão acrescentando a palavra de Deus, é para que haja melhor
Itálico é aquela letrinha deitada. Você já viu na Bíblia? Você vai lendo e de vez em quando tem uma letrinha diferente deitada. Aquilo chama-se itálico. É um recurso literário para dar melhor compreensão. Não está no original, mas se coloca para dar melhor entendimento. Então na nossa Bíblia diz, passei alguns dias. Mas sabe quantos foram esses dias? 12 anos. Neemias passou 12 anos na Pérsia. Passou 12 anos em Suzã. E ele pensando que o trabalho estava bem lá em Jerusalém. Ele pensando que as coisas estavam às mil maravilhas. Mas o que, meu amado irmão? Quando ele chega de volta, meu Jesus, irmão, como o povo é fácil de mudar. Tem gente, irmão, que não tem firmeza. Nós já pregamos sobre isso a semana atrasada. Que nós temos que ser colunas. É assim ou não é, irmãos amados? Colunas. Lá na Grécia, os irmãos que já foram à Grécia, a Roma antiga e ao o mundo greco-romano sabe, a Turquia, que os prédios não existem mais. A única coisa que está de pé, ou as únicas coisas que estão de pé daquelas construções, são o que, meus amados irmãos? As colunas. E Jesus disse, quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quem tem desejo de ser crente coluna? Quem tem desejo? Dê um glória a Deus bem forte. Eu tenho desejo de ser crente coluna. As colunas estão lá de pé. Os tijolos caíram, as pedras caíram, o cal caiu, os enfeites caíram, os adornos caíram, os estuques caíram, mas as colunas estão de pé. E Deus quer que a gente seja crente coluna. Né? O crente coluna, você encontra ele daqui a 20 anos, ele está de pé, do mesmo jeito. Agora o crente estuque, glória a Deus. O crente gesso, aleluia, glória a Deus. Basta dar uma chuva, né, irmão? O que é que acontece se o telhado vazar num estuque de gesso? O que é que acontece, meus amados irmãos? Cai tudo, glória a Deus. Tem crente estuque de gesso, que qualquer chuva que dá, ele desmancha. Mas tem crente coluna de mármore, que o tempo passa e ele fica do mesmo jeito na presença do Senhor. Aleluia. Amém? Então, irmãos amados, quando Neemias chega, aí ele encontra muitos desajustes, mas o que mais doeu foi o sacerdote Eliasibe. Nós já conhecemos Eliasibe de muito tempo atrás, de quase 2 anos atrás, porque já faz quase 2 anos e meio que nós estamos ministrando esta palavra do livro de Neemias. E meus amados irmãos, Eliasibe era o quê? Vamos ver se esta igreja lembra. Eliasibe, qual era a função dele na casa de Deus? Ele era sacerdote. E Eliasibe já vinha dando trabalho desde muitos anos atrás. Quando Neemias chega, Eliasibe, que era para segurar a doutrina, Eliasibe, que era para ser um ajudador, Eliasibe, que era para ser um ministro fiel, Eliasibe, que era para ser uma bênção, foi o primeiro a bagunçar tudo. Aleluia. Nós estamos lembrados, irmãos, alguém aqui disse, se não me engano, foi o Wisber, o servo de Deus Wisber, um grande pastor americano. Ele disse, o maior instrumento de Satanás dentro de uma igreja é um líder sem piedade cristã. O maior instrumento de Satanás na igreja não é o governo. O maior instrumento de Satanás na igreja não são os comunistas. O maior instrumento de Satanás na igreja não são os esquerdistas. O maior instrumento de Satanás na igreja é um líder cristão sem a piedade, sem o temor de Deus, sem a santidade. Ele estraga mais do que os comunistas. Você sabia disso, irmão? Ele estraga mais do que os esquerdistas. Ele estraga mais do que os ateus. A pior tragédia de uma igreja é ter um líder sem a piedade divina, sem o temor de Deus, sem a santidade. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com o coitado do Eliasibe. Irmão, Eliasibe era fraco demais. Ele era mais fraco do que caldo de chimbra. Glória a Jesus. Aleluia. Coitado. Glória a Deus. Os irmãos estão lembrados que Eliasibe aparentou-se com Tobias. Aparentou-se com Tobias, irmão. Tobias foi quem mais queria desgraçar Israel, Judá. O irmão sabe que Tobias não era crente. Tobias era inimigo do povo de Deus. Glória a Deus. Desde que Neemias chegou, foram 3 indivíduos que perturbaram Neemias. Estão lembrados? Sambalate, Tobias e Gesem. Não é, irmão? O diabo, o cão e o Satanás. Aleluia. Irmão, desde o dia que Neemias chegou, que Tobias, Sambalate e Gesem
um era árabe, o outro era samaritano e o outro era amonita. Desde que Neemias chegou, estão lembrados, irmão? Eles zombaram de Neemias, eles levantaram falso a Neemias, estão lembrados? Levantaram falso, mentiram, caluniaram, disseram coisas que Neemias nunca disse, disseram coisas que Neemias nunca fez, jogaram Neemias contra o rei, jogaram Neemias contra a opinião pública, zombaram, disseram que uma raposa ia derrubar o quê? Quem estão lembrados? Uma raposa vai derrubar o quê? O muro. Meu irmão, desde que Neemias chegou, que esses 3 homens eram contra Neemias. Pois, irmão, o sacerdote vai e fica assim com Tobias. Para acabar de acertar, casa a filha dele com o filho de Tobias. Porque Tobias era governador de Samaria. E Tobias tinha dinheiro. Irmão, por causa de dinheiro, irmão, se vende até a mãe. Vende a verdade. Irmão, tem gente que por dinheiro ele trai a igreja, por dinheiro ele calunia, por dinheiro ele pinta miséria. Não sabia disso, irmão? Glória a Deus, tem gente que por dinheiro... Irmão, o sacerdote Eliasibe, para casar sua filha com o filho de Tobias, porque quem é que não quer uma filha casada com o filho do governador? Quem é que não quer? Diga que não quer. Glória a Jesus. Quer não, irmão, sangue de Jesus tem poder. Mas ele é tão bonitinho, irmão. Glória a Jesus. Irmão, aí ele sabia que se a filha dele casasse com o filho de Tobias, ia juntar 2 famílias nobres, não é verdade? E ele ia ter lucro, ia ter posição. Irmão, nunca trai a igreja por causa de dinheiro. Nunca trai a Bíblia por causa de posição. Seja fiel ao seu Deus e à sua igreja, ao seu povo. Quem pode dizer glória para Deus nesta hora? Mas Eliasibe, sacerdote, se ficou aparentado com Tobias. Às vezes a gente se aparenta com gente ruim, não significa nem sempre casar a nossa família. Às vezes você pode se aparentar sem casar filho. Se aparenta como? Como é que a gente se aparenta com gente ruim? Através de comunhão. É verdade ou não é? Através de ideias, através de tramas. Quando você se senta com gente ruim para fazer uma trama, você se aparentou com aquela pessoa. Quando você se senta com gente ruim para fazer o mal ao reino de Deus, para fazer o mal ao anjo da igreja, para fazer o mal ao ministério, você está fazendo o papel de Eliasibe, que se juntou com Tobias. Aleluia! Vamos ver Neemias 13:4, Neemias capítulo 13, versículo 4. Glória a Deus. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Diga, Tobias, sai de perto de mim, Tobias. Eu quero negócio contigo. Eu quero negócio é com crente. Eu quero negócio é com quem ama a Deus. Eu quero negócio é com quem ama a igreja. Eu quero negócio é com quem ama Jerusalém. Eu quero negócio é com crente de verdade. Não se aparente com Tobias. Sabe por quê, irmão? Porque Tobias é amonita. Os irmãos sabem que os amonitas, eles eram descendentes de quem? Onde está a cultura bíblica desta igreja? Que eu dou glória a Deus, irmãos, a nossa igreja é riquíssima. Eu sou feliz de ser pastor de uma igreja dessa. Porque é uma igreja que tem base, que tem doutrina, que tem conhecimento das escrituras. Os irmãos sabem de quem Tobias era? Aliás, os amonitas eram descendentes. Quem sabe alguém? O altar aqui já disse todo mundo quase. Os amonitas eram descendentes de Ló. E o Ló teve um caso com suas 2. Uma gerou os amonitas e outra gerou os moabitas. Então, os amonitas representam o pecado. Os amonitas são filhos de incesto. De um incesto. O que é um incesto? É um relacionamento entre parentes, que não pode. Pai e filha, pai, avô e neta, mãe e filho, irmão e irmã. É um relacionamento incestuoso, imoral, que hoje no Brasil tem um projeto de lei para aprovar uma desgraça dessa. O diabo quer tomar conta da nossa nação, irmãos. Já tem projeto de lei
Tem país que já tem projeto de lei para casar com animal. Casar no papel com animal. A pessoa quer casar com uma besta, leva ela no cartório e o juiz diz: seu jumento, quer casar com essa besta? O jumento diz sim, e a besta faz. Meu Deus, onde é que nós vamos parar, irmãos? Onde é que me diga pelo sangue derramado na cruz, onde é que nós vamos parar? Irmão, os homens estão ficando loucos. Isso é uma loucura. Isso é contra a lógica, é contra a razão. Já pensou uma pessoa morrer e deixar uma fazenda para uma jumenta de herança? A jumenta ir lá no cartório e exigir: seu juiz, eu quero a minha herança. Já pensou ela chegar lá? Glória a Deus. Meu Deus, irmãos, e essas coisas, irmãos, isso tem documento pedindo, irmão, para reconhecer, irmão. E ainda tem gente que vota numa desgraça dessa, irmão. Um deputado desse, um senador desse, é para estar internado numa camisa de força, irmão. É um doido, é um louco, é desumano, ele não tem mais alma, ele não tem mais senso, não tem mais nada. E nós temos que levantar a voz da igreja. A igreja é a profeta de Deus. A igreja não aceita, porque a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, irmão, Tobias era filho dos amonitas. E os amonitas eram descendentes de quem? Onde está a cultura da igreja? Eram os descendentes de quem, meus irmãos? Fruto do pecado. Então, irmão amado, irmão querido, não se aparente com quem não ama a igreja. E eles odiavam a raça de Abraão. Vocês sabem disso, né? Porque Ló era sobrinho de quem? Ló era sobrinho de quem? E Ló fez o quê? Teve raiva do tio e fez o quê? Ló fez o quê? Saiu. E a partir dali, Ló começou a falar mal da família de Abraão. Por que era que os amonitas e os moabitas tinham tanta raiva do povo de Abraão? Por quê? Porque Ló, aquele desmantelado velho, ficava de dia e de noite falando mal do tio para os filhos. Titi Abraão. Ó, irmão, Abraão foi quem criou Ló. Abraão foi quem fez tudo por Ló. Mas ele jogou o ódio nos filhos, no Amon e no Moabe. E os filhos passaram a odiar a semente de Abraão. Durante séculos eles odiavam a semente de Abraão. Chega depois do cativeiro, aparece Tobias, o amonita, descendente de Ló, fazendo tudo para prejudicar a descendência de quem, meus amados irmãos? Quem foi que colocou esse ódio no coração dessa família? Quem foi? Foi Ló, irmão. Ló passava o dia todo, os meninos crescendo, e Ló falando: titi Abraão tá rico. Titi Abraão, titio, aquele infeliz, aquele velho. Aí os meninos cresceram. Depois passaram para os filhos, depois passaram para os netos, é assim? Depois passaram para os bisnetos. Ló morreu, as filhas morreram, mas o ódio continuou, irmão. Irmão, nunca passe ódio. Nunca transmita ódio para seus filhos. Transmita amor, transmita a palavra, transmita a doutrina, transmita. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Quem pode dar glória a Deus? Transmita o amor e não o ódio. Nunca fale do pastor na vista da sua família. Mesmo que você não goste do pastor, fale não. Fale não, porque você tá fazendo o papel de Ló. Está passando ódio. O seu veneno está passando para os seus filhos. E depois seus meninos vão sair da igreja. Depois seus meninos vão se afastar da igreja com ódio da igreja. Porque você não sai porque você tem maturidade. Mas o menino não tem. A criança não tem, o adolescente não tem. E você joga o ódio no coração do adolescente. Quando ele cresce e não quer saber de igreja, vira ateu. É verdade ou não é? Entra logo em grupo de ateu da internet. Entra em grupo de combatedor de igreja, combatedor de dízimo, combatedor de pastor. E depois você vai chorar: meu Deus, eu criei minha filha, meu Deus, na igreja. Criou não, você criou, foi passando ódio. E agora você vai comer o fruto do que você plantou. Não faça isso, irmão. Diz que o pastor chegou na casa. Isso é uma história velha que os mais velhos conhecem. O pastor chegou numa casa, foi convidado para almoçar. Pastor, vai almoçar domingo lá em casa? O pastor foi. E tinha um menininho assim. Aí o menino chegou e ficou olhando para o pastor.
Aí depois arrodeava, do outro lado olhava. Aí o pastor, meu filho, o que é que você tem? O que é que eu tenho? Minha cara tem. Eu não estou olhando e não estou vendo, não. O pastor disse o quê? Disse, papai e mamãe só vive dizendo que o senhor tem duas caras e eu só estou vendo uma. Glória a Jesus. Lolo. Cuidado, Ló. Glória a Jesus. Fala bem da igreja. Aqui ainda é o melhor lugar do mundo. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Aqui ainda é o melhor lugar da terra. Aleluia. Olha, irmão, a arca de Noé. Hoje não vai dar para falar muita coisa, não. Glória a Deus. A arca de Noé. O que é que vocês acham? O que era que tinha dentro da arca de Noé? Me ajude. Quais eram os bichos que tinham dentro da arca de Noé? Quais eram os bichos? Diga aí um bicho. Cobra. Aleluia. Mas logo cobra. Que mais? Leão. Que mais? Elefante. Que mais? Girafa. Hipopótamo. Urso. Tigre. Caçaco. Ticaca. Raposa. Gambá. E a arca era fechada. Como é que era o cheiro ali dentro? Me explica como era o cheiro ali na arca. Hein? Cheirava loção? Não. Eu acho que o cheiro era insuportável. Era insuportável o cheiro. Mas, irmão, era melhor estar lá dentro do que fora. Porque quem estava dentro escapou e quem estava fora se acabou. A igreja é a arca, por mais que tenha girafa fedendo, por mais que tenha leão fedendo, por mais que tenha tigre, mas eu quero ficar aqui, porque aqui eu estou na arca, eu estou em Cristo, aleluia, e o sol vai sair, a água vai baixar, e o nome de Deus vai ser glorificado na terra, e quem está lá fora vai perecer. Aleluia. Rei da glória. Quem quer ficar na arca? Mas tem onça, tem girafa, tem cascavel, tem ticaca. Mas quem quer ficar assim mesmo? Quem quer ficar assim mesmo? Quem quer ir lá para fora? Quem quer ir lá para fora? Lá fora está o juízo de Deus. Eu prefiro ficar aqui. Só são 150 dias, não é assim? Foram 150 dias? Não foi? Que as águas começaram a baixar? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Depois Deus aclareou tudo, a terra enxugou, todos saíram, Noé ofereceu um holocausto, Deus cheirou, se alegrou, um novo dia, um novo tempo, uma nova era, glória a Deus, quem pode dar glória ao nome de Jesus, e o que estava fora morreu. Então, irmãos amados, o que foi que aconteceu? O Eliasibe, irmãos, se aparentou com Tobias. E o pior, versículo 5, irmãos, glória a Deus, versículo 5, por gentileza, glória a Deus. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Meus irmãos, diz que tinha vários quartos. Tinha o quarto de guardar trigo, as câmeras, né, que seriam chamados de quartos. Tinha os depósitos. Tinha a câmara de guardar trigo, a câmara de guardar azeite, a câmara de guardar o quê? Vinho, e a câmara de guardar incenso, e a câmara de guardar grãos, trigo, mosto, que é o vinho, azeite e incenso. Sabe o que foi que Eliasibe fez para agradar Tobias? Mandou derrubar as paredes, tirou o grão, tirou o trigo, tirou o azeite, tirou o vinho, tirou o incenso, porque cada sala daquela era guardada uma coisa. Era guardado, essas coisas elas eram indispensáveis para o trabalho de Deus. Tinha que ter trigo, tinha que ter vinho, tinha que ter azeite, tinha que ter incenso, tinha que ter todas essas coisas, o vinho, o mosto, o azeite, o incenso, o grão. Aí sabe o que Eliasibe fez para agradar Tobias? Mandou derribar tudo e fez uma grande câmara para ele, para botar a mobília dele, irmão, dentro da casa de Deus, o inimigo do povo de Deus.
fez um apartamento de luxo. Uma suíte. O irmão ainda está me ajudando, glória a Jesus. Fez uma suíte para Tobias, irmão. Glória a Deus, acho que mandou fazer um banheiro com hidromassagem. Dentro da casa de Deus. Tome, Tobias, para você aí. Meu irmão amado. E para fazer isso, irmão, os sacerdotes tiveram que fugir, irmão. Os santos correram. Os servos de Deus fugiram todos. Vamos ver isso? Neemias 13:10. Neemias capítulo 13, versículo 10. Também entendi que o quião dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Irmão, diz que os sacerdotes e os levitas tiveram que o quê, meus amados irmãos? Fugir. Não tinha como ficar. Quem é que vai ficar com Tobias? Quem é que vai ficar com Tobias, irmão, congregando com Tobias? Tobias dentro da casa de Deus, ele era amonita, ele era inimigo, ele não era nascido de novo, ele não era crente, ele queria o mal de Jerusalém, ele queria o mal da igreja. E os sacerdotes, e os levitas, e os cantores foram embora. Não tinha mais trigo. Quando Tobias entra na igreja, quando Tobias entra na igreja coletiva e na igreja individual do nosso coração, quando Tobias entra no templo coletivo, a igreja, e entra no templo do nosso coração, desaparece o grão, desaparece o mosto, desaparece o azeite e desaparece o incenso. Aleluia. O que é o trigo? O que é o trigo? Na Bíblia, o que é o trigo? Para que é que serve fazer trigo? Trigo serve para fazer o quê? Pão. O que é o trigo na tipologia bíblica? O que é o trigo? Irmão, quando Tobias entra, o trigo desaparece. A palavra desaparece. O crente perde o sabor da palavra. Tem pastor que não tem mais prazer de pregar a palavra. Tem pastor que não tem mais palavra. Tem igreja que não tem mais palavra. Tem crente que não vai, a escola dominical está se acabando, a doutrina está se acabando, o pastor nem liga, ninguém se comede. O que é que está acontecendo, irmão? Que essa igreja está sem trigo? Foi porque Tobias entrou. E quando Tobias entra, o trigo vai embora. Foi preciso arrancar o trigo para colocar Tobias, irmãos amados. Nós pastores não podemos botar o trigo para fora para botar Tobias para dentro. Aqui não é lugar de Tobias. A minha vida não é lugar de Tobias. A sua vida não é lugar de Tobias. Esta igreja não é lugar de Tobias. Esta igreja é lugar de trigo, de palavra de Deus. Foi embora mais, pastor? Versículo 5. Foi embora o trigo. O que mais? Foi embora o mosto. O incenso. Para aí, o mosto. O que é o mosto? O que é mosto? Mosto é vinho novo, né? E vinho na Bíblia é símbolo de quê? Me ajude a pregar. Vinho na Bíblia, mosto, é símbolo de quê, irmão? Alegria. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Uma igreja cheia de vinho é uma igreja que tem dons. É uma igreja que chora, é uma igreja que adora, é uma igreja que tem cântico espiritual, é uma igreja que tem profecia, é uma igreja que tem língua estranha, é uma igreja que tem interpretação de língua, é uma igreja que ora e os enfermos são curados, é uma igreja que se alegra com a palavra, é uma igreja cheia de vinho, cheia de fruto do Espírito, cheia do Espírito. Mas quando Tobias entrou, o mosto foi embora. Tem igreja que não parece mais igreja pentecostal, não tem mais mosto. Não tem mais vinho. Por quê? Tobias entrou. O vinho foi embora. Tiveram que tirar os tonéis de vinho. Tiveram que tirar os galões de vinho. Porque Tobias entrou. Ele entrou no lugar do trigo. E ele entrou no lugar do vinho. E ele entrou no lugar de que mais, meus irmãos? Volte um pouquinho. Dízimo do grão. O dízimo do grão. Mas volte um pouquinho. As ofertas de alimento. E incenso. O que é incenso na igreja? No Novo Testamento. A Assembleia de Deus não balança turíbulo. A Assembleia de Deus não balança, não tem naveta com incenso, não tem aquele instrumento de correntes de metal com brasas. Por que não tem? Se no Velho Testamento tinha, por que não tem? Nós não temos porque a própria Bíblia diz que o incenso da igreja são as orações. Quando nós estamos orando, nós estamos queimando o que, meus irmãos? Aquilo era um símbolo.
Aquilo era um símbolo para nós da nova aliança, era um tipo, era uma figura. Irmão, e quando Tobias entra na igreja, quando Tobias entra na casa do Senhor, o incenso desaparece. Isso é do norte ao sul do Brasil. Você chega nas igrejas, não tem mais incenso. O povo sentado, conversando. Eu dou glória a Deus, eu quero dar glória a Deus, irmão, pelo nosso altar. Nosso altar tem incenso. Quando eu chego aqui já tem pastor de joelho. E os que vão chegando estão se ajoelhando. Os pastores, os evangelistas, os presbíteros estão se ajoelhando. Quem pode dar glória a Deus é sinal que não tem Tobias, é sinal que tem incenso. E eu confio em Deus que eu vou ver toda esta igreja queimando incenso. Quem acredita nesta profecia de Deus, dê glória a Deus, aleluia. Porque quando Tobias entra, o incenso sai. Para você conhecer se uma igreja Tobias entrou, é se desapareceu o trigo, é se desapareceu o vinho da alegria, é se desapareceu o incenso. Se não tem mais oração, é porque Tobias entrou. Entrou coletivamente e entrou individualmente. Entrou no santuário da igreja e entrou no santuário do coração. Irmão, nós temos que orar. Não deixe Tobias tomar conta, expulsar o incenso do seu coração. Irmão, quando a gente começa a orar, irmão, se não tiver cuidado, passa da hora. Quando a gente começa a queimar incenso, incenso cheiroso e gostoso, quando a gente pensa que não passou da hora. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Incenso cheira, incenso aromático. Aleluia. Quando Tobias entrou, desapareceu o azeite. Azeite fala de quê, irmãos? Azeite? Fala de quê? Unção. O óleo do Espírito Santo, a graça, o poder. A unção para pregar, a unção para curar, a unção para cantar, a unção para expulsar demônio. O óleo do azeite de Deus. Quando Tobias entrou, o azeite foi embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí os servos de Deus foram forçados a quê, irmão? Hein? A quê, meus amados irmãos? Fugir. Irmão, quando Tobias entra, em vez da igreja crescer, a igreja diminui. Tem crente que não suporta Tobias. Tem crente que não tem estrutura para aguentar Tobias. Tem crente que tem. Tem crente que tem suporte para aguentar Tobias. Tem crente que tem, aleluia. Tobias está ali, ele está olhando para Tobias. Sangue de Jesus tem poder, Tobias. Tobias, eu te repreendo, mas baixinho, né? Porque se disser alto, ele fica bravo, glória a Jesus. Tobias, eu te repreendo no nome de Jesus. Tu pensa que eu vou correr, Tobias? Quem vai correr é tu. Tobias, eu não corro, quem corre é tu, Tobias. Porque esta casa é de Deus. E eu sou de Deus. Eu quero ver quem é de Deus. Eu quero ver quem é de Deus. E quem é da casa de Deus. Não é você que vai correr, não. Quem vai correr é Tobias. Mas tem crente fraco, irmão, que, né? Não aguenta Tobias. Aí, ó. Hã? Foi o que eles fizeram, irmão? Fugiram. Diga, eu não fujo. Neemias disse, um homem como eu fugiria. Foi assim ou não foi que Neemias disse? Diga, eu não fujo. Eu não gosto de fazer isso. Mas olhe para a cara do vizinho. Você foge? Ou você fica? O Espírito Santo vai tirar a mobília de Tobias. O Espírito Santo vai tirar a mobília de Tobias. Quem acredita, levante a voz, levante a mão e dê glória para Deus. Espera, espera que a mobília de Tobias vai ser tirada. Glória a Jesus. No hebraico, eu fui pesquisar no hebraico. No versículo de número 10, diz assim: também entendi que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido. Mas no hebraico não é tinham fugido. No hebraico é tinham sido postos para correr. No hebraico não é tinham fugido. No hebraico é tinham sido postos para correr. Diga, mas eu não corro.
Diga, eu não corro. Quem vai sair é a mobília de Tobias. Glória a Deus. Irmão, Tobias não aguenta oração não, irmão. Se tiver crente orando, poxa, meu Deus do céu. Agora, se não tiver crente orando, Tobias toma conta. Agora, se tiver crente orando, Tobias vai ganhar o caminho da terra dos amonitas. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória para Deus nesta hora. Glória a Deus. No hebraico não é que eles tinham fugido. No hebraico é mais forte. No hebraico tem, eles foram postos para correr. Mas crente forte. Neemias disse, um homem, mandaram Neemias fugir, não foi? Antes, ele disse, um homem como eu fugiria? Eu não fujo. Irmão, crente é como o soldado de Pompeia. Eu era menino, não vai dar para dizer muita coisa hoje não, e eu estou com tanta vontade de dizer, glória a Jesus. Mas depois vocês começam a sair, glória a Jesus. Irmãos, eu era criança e eu tinha umas tias que elas não eram formadas, elas não eram tias bisavós, eram irmãs da minha bisavó. Uma família muito conhecida, a família Moura, ali em Palmeira dos Índios. E algumas delas eram mulheres que não foram formadas, eram do século XIX ainda, mas elas liam muito. E elas me contaram, elas liam, tinham livros na casa delas, eram umas senhoras já de 70, 80 anos quando eu era criança, e elas me contaram a história de Pompeia. Herculano e Pompeia, que foram duas cidades que foram destruídas no ano 79 pelo Vesúvio, o vulcão que destruiu de repente aquelas duas cidades. E elas contaram, e eu tinha o maior sonho de ir a Pompeia. E eu nunca pensei de ir a Pompeia. Mas quando foi em 2010, a igreja de São Miguel me deu um presente à minha irmã Vaninha, sem custar um centavo aos cofres da igreja. A igreja de São Miguel dos Campos nos deu a primeira viagem à Europa, que era um sonho da minha vida que nunca tinha sido possível. E nós fomos, e quando eu cheguei lá, aparecem uns pacotes. Você vai para o país, aí quando chega lá, eles oferecem serviços. Você quer ir para aí, quer ir para ali? Aí disseram, tem Pompeia. Irmão, eu quase caio. Eu digo, eu vou nesse. E fui para Pompeia. Passei um dia em Pompeia. Lá em Pompeia, irmãos, as pessoas que morreram, elas derreteram, mas ficou o molde. A lava fez um molde. A lava fez um molde. De maneira que a pessoa, quando enche de gesso, ficou como uma forma. O tempo, a carne e o osso acabou. Mas ficou a forma. E se você encher de gesso, fica do mesmo jeito que a pessoa morreu. Tem cachorro, tem gente, tem mulher grávida, tem gente com tesouro caído no chão. E eu vi muitos, mas não deu para ver todos. Todos os corpos, as múmias, os preenchimentos dos vazios. Não deu para ver todos. Mas me contaram que tem o soldado de Pompeia. Os soldados romanos, eles tinham a ordem que se o comandante deixasse eles na porta de um palácio, podia dar o que desse, eles não podiam sair da porta do palácio. Era a ordem do império, era a ordem das centúrias. E sabe o que aconteceu? Foi encontrada mulher correndo, foi encontrada gente caída, foi encontrada mulher com criança, foi encontrado gente de todo jeito. Mas o soldado de Pompeia, eu não vi a estátua, mas me contaram que quando a lava veio, 1.700 anos depois, encontraram ele assim, ó. A lava veio, cobriu, queimou, torrou e ele morreu em pé. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Foi encontrado na porta da prefeitura de Pompeia. Aleluia! Aleluia! Você é Neemias. Neemias ora e quem corre é Tobias. Aleluia. Quem acredita, diga glória para Deus nesta noite. Neemias ora e Tobias é quem corre. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Neemias 2:10, vamos ver. Neemias 2:10, irmão. Neemias era terrível. Tobias era terrível. Meu Jesus amado, como é que Eliasibe se passa para se juntar com a criatura daquela? Meu Deus, tem misericórdia. Olha, 2:10 de Neemias. O que ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse
a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha, irmão, isso foi quando Neemias chegou da primeira vez. Quando Neemias chegou da primeira vez, a Bíblia diz que Neemias começou a trabalhar, Neemias começou a desenvolver a obra, Neemias começou a construir os muros, Neemias começou a fazer o trabalho de Deus. Aí a Bíblia diz que Sambalate, Tobias e Gesem se desagradaram extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Tobias não fica alegre quando Israel está bem. Tobias odeia Israel, odeia a igreja. Fica triste quando diz que Deus está abençoando. Diz que quando ele viu os muros sendo levantados, quando ele viu as paredes sendo colocadas, quando ele viu as portas sendo colocadas, diz que Tobias se desagradou. Como é que diz o versículo 10? Tobias se desagradou. E se desagradou o que, irmãos? Com grande desagrado. Diz que ficou de dar um passamento. Quando ele via as portas, quando ele viu os muros, quando ele via as casas, quando ele viu o templo do Senhor sendo levantado, diz que ele ficou de dar um passamento. Porque ele não queria o bem dos filhos de Israel. Ele queria ver Israel desgraçado. Ele queria ver Israel quebrado. Ele queria ver Israel, porque ele não queria, ele tinha o demônio em si. Na realidade, quem era que possuía Tobias? Quem era o espírito que possuía Tobias? Era o diabo. Porque o diabo não queria que Jesus viesse. Por que o diabo não queria que Jerusalém fosse restaurada? Porque Jerusalém seria o palco da onde era que a nossa salvação, 400 anos depois, seria realizada? Em que cidade nossa salvação seria realizada? Em Jerusalém. Então o diabo não queria que Jerusalém fosse restaurada, para que o plano da salvação fosse abaixo. Aleluia. Por isso que Tobias tinha ódio. Tobias era possesso. Tobias era possesso de ódio contra Israel, contra os filhos de Abraão. Eu quero ver a mão de quem é filho de Abraão aqui pela fé. Dê um glória a Deus. Tobias tem raiva de você, mas o sangue de Jesus lhe protege. Quem acredita nisso, diga glória para Deus nesta noite, igreja. Glória a Deus. A Bíblia diz: se eu fosse você, eu marcaria. Tem até uma irmã que ela disse que hoje ia trazer meio mundo de marca-texto para vender. A irmã veio? Glória a Deus. A irmã veio? Glória a Deus. Depois ela vai me dar, acho que uma comissão. Glória a Deus. Ela disse: pastor, o senhor fala tanto em marca-texto que eu comprei para revender. Eu digo: vá terça-feira para você vender na saída do culto, para você marcar, irmão. Uma coisa dessa é para a gente marcar, irmão. Eu comprei logo um de duas pontas, um verde e um amarelo. Glória a Jesus. Essa semana eu cheguei na casa, eu não vou dizer não para não fazer propaganda, né? Aí achei, merchandising, aí comprei logo uma caixa. Glória a Jesus. Aleluia. Porque eu marco porque minha mente é falha. Eu marco e anoto. A Bíblia diz que Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado de que alguém viesse a procurar o que, irmão? O bem dos filhos de Israel. Ele não queria, porque ele não queria que Jesus viesse. Ele não queria que Jerusalém fosse reconstruída. Ele não queria que Jerusalém se transformasse numa cidade onde fosse o palco do ministério de Jesus. Irmão, o ódio é espiritual. Por trás do ódio, o ódio não é material. Por trás do ódio tem algo espiritual que o diabo não quer que aconteça. Aleluia, irmão. 6:12, irmão, Tobias era perigoso demais. Tobias, irmão, tinha coragem de fazer miséria. 6:12, por gentileza. Glória a Deus. Tobias. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Mas, irmão, diz que Tobias e Sambalate pegaram o dinheiro e deram a um camarada chamado Semaías. Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metbel, que estava encerrado, ele disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Aí o versículo 12, Neemias disse: eu percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Aleluia. Tobias deu dinheiro a Semaías, para Semaías fazer uma falsa profecia contra Neemias. Deu dinheiro, o que é subornar? Me ajuda, o que é subornar? É comprar. Disse: olha, tu não é profeta, vem cá. Tu chega na igreja e faz assim, ó. E dá lá uma profecia para enganar Neemias.
subornou o Semaías. Ô Semaías sem vergonha. Como é que a pessoa recebe dinheiro para profetizar na igreja? Recebeu dinheiro, irmão, para suborno. O Tobias pagou ao Semaías. Semaías, tu vai lá e dá uma profecia. Mas, irmão, a igreja de Deus conhece Deus. Quem conhece quando é Deus? Quem conhece? Levante a mão e diga glória para Deus. Diga, eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Eu sou encantado com a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, nós, principalmente nós que somos de 30, 40 anos atrás, nós conhecemos a voz de Deus, igreja. Lá no Salmo 76 e 10 e 1, aliás, 76 e 1, só não está no script, mas é lindo esse salmo, irmão. Neemias conheceu, quando Semaías chegou, se fazendo de profeta, e se fazendo que estava animado, e se fazendo que estava cheio. Neemias olhou e disse, estou te vendo. Foi Tobias quem te comprou. Essa igreja é sábia. Eu sou apaixonado pela Assembleia de Deus, porque ela conhece quando é Deus e quando não é. Aleluia. Só crente menino, irmão, é que se engana. Com Semaías. Como era o nome do bicho? Semaías, né? Glória a Deus. Olha aí o versículo 1, Salmo 76 e 1. Oh, que vontade de pregar. Glória a Jesus. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Conhecido é Deus em Judá. E grande é o seu nome em Israel, irmão. Aqui em Judá, quem faz parte da tribo de Judá? Quem faz parte da tribo de Judá? Dê um glória a Deus, só quem faz parte da tribo de Judá. A Bíblia diz que nosso Deus é conhecido. Nosso Deus é conhecido em Judá. Quando é Tobias que compra, quando é Tobias que bota dinheiro por trás, a igreja, Judá olha assim, estou te vendo. Tu pensa que eu não sei que essa animação tu é Tobias? Tu pensa que eu não sei que esse labafero que tu está fazendo foi Tobias quem te subornou, te deu dinheiro para tu fazer isso? A igreja conhece. Que igreja linda, irmão, a nossa igreja. A nossa igreja é da tribo de Judá. E ela conhece Deus. Onde está a tribo de Judá? Onde está a tribo de Judá? Dê glória para Jesus, irmão. Aleluia. Agora, quem não é da tribo de Judá, se engana com tudo. Ô, irmão, você foi naquele negócio? Fui, irmão. Eu fui, irmão. E como foi? Foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. Deus purinho, Deus purinho. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus. Tobias pagando a Semaías e ele dizendo que é Deus puro. Oh, glória. Se eu fosse vocês, eu dava glória para Deus. Aleluia. Conhecido é Deus em Judá. Eu nasci no fogo. Eu conheço quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Quando está se fazendo. Conhece, mas pode até me enganar. Porque só quem nunca se enganou. Quem foi que nunca se enganou? Jesus. Só Jesus, eu posso até me enganar. Mas dá trabalho, irmão. O cabra comprado por Tobias. Tobias suborna, dá dinheiro. O cabra faz um rapapé. E eu ficar olhando e acreditando. Meu filho, eu sou da tribo de Judá. E conhecido é Deus em Judá. Tem crente, irmão, é menino. Paulo disse que nós não devemos ser meninos. É assim ou não é? Foi assim ou não foi, igreja? Foi ou não foi, igreja? Olha, irmão, quando eu era menino, eu morei detrás da Catedral de Palmeira dos Índios. Quem conhece Palmeira dos Índios aqui? Quem conhece? Quem sabe onde é a rua Guedes de Miranda por trás da Catedral? Aquela rua por trás da Catedral. Tem uma assim e tem a travessa. Eu morei na travessa. E todo mês de dezembro tinha a festa do Nossa Senhora do Amparo. Eu menino de 7 anos, 8 anos, brincava, naquele tempo menino brincava na rua. Hoje ninguém pode deixar um menino brincando na rua. Pode, irmão? Eu tenho um neto que não sai de casa sem o pai. Quando eu era menino, com 8 anos de idade, eu virava esse Maceió, todinho aqui. Eu morava na rua Cabo Reis e vinha trazer o lanche de meu pai, sozinho. Meu pai trabalhava aqui na rua Moreira Lima, no Palmeirão dos Tecidos. Quem é de 200 anos atrás deve ter conhecido essa loja. Meu pai era o gerente. Eu vinha trazer o lanche do meu pai com 8 anos. Vinha de ônibus e voltava de pé. Porque eu era muito católico e saía de igreja em igreja rezando no Pai Nosso e Ave Maria.
E o meu maior prazer era na igreja de São Benedito ver os defuntos. Só tinha defunto na igreja de São Benedito. E eu olhava, vixe que defunto feio. Vixe que defunto é feio. Aí depois que eu via tudo, ia me embora. Fazia o sinal da cruz e ia me embora. A pé. Nunca levei um cascudo. Hoje em dia solta o menino. Meus irmãos amados. Aí tinha a festa de Nossa Senhora. E na festa de Nossa Senhora, de manhã, meio-dia, à noite, os sinos tocavam e soltavam girândulas de fogos. Girândulas. Quem sabe o que é uma girândula de fogos? É bota numa tábua, é assim ou não é? A tábua furada, aí bota fogo em um, pega em tudo, aí faz... Ah, meu irmão, quando acontecia isso, a meninada saía doida, lá da Guedes de Miranda. A gente jogando bola, brincando de boto, desembestava, irmão, na carreira. Pererei. Pra quê? Pra pegar a vara do foguete. Quem fez isso quando era menino, confessa o pecado, levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão, mas fez, que eu conheço. Irmão, suava, corria para morrer. Para pegar o quê, irmão? Para pegar o quê? A vara de foguete, pé fedendo da pólvora. Capaz de morrer de uma queda, empurrava um ao outro. Capaz de quebrar as ventas. Capaz de se acidentar. Atrás da vara. Aí quem pegava a vara se achava um herói. Era ou não era, irmãos amados? Pegava a vara com a taboca estourada. Mas quando chegava em casa, eu ganhava um prêmio. Quando chegava em casa suado, já na hora de ir para a escola, que era meio-dia, que era hora de já estar tomado banho, já era hora de estar para ir para a escola, que pegava de 1h da tarde, a minha avó dizia, faz que você vai ver. Ai, que achei. Me dê, pá, tome nas costelas. Glória a Jesus. Que a minha avó era carinhosa que só um índio bêbado. Glória a Jesus. Não sabia que tem crente que gosta de vara de foguete? Basta ver um estouro. Irmão, você não vai para o culto hoje? Não vou, não, irmão. Tem a festa da vara de foguete. Eu vou atrás. Vai atrás de Semaías. Mas quem é que paga Semaías? Quem é que fornece dinheiro para Semaías? Tobias. Tobias suborna. Verdade. Aleluia. Mas Neemias disse, irmão, a Bíblia é linda, a Bíblia é boa. Quem acha a Bíblia boa, dê glória a Deus pela Bíblia. Quem acha a Bíblia boa, eu sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Leia de novo o versículo 12. 6 e 12, com a ajuda de Deus. Glória a Deus. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Todo mundo leia. 1, 2, 3. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Quem conhece as coisas aqui? Aleluia. Ministério, vocês têm que conhecer. Pastor tem que ter discernimento. Aleluia. Pastor tem que conhecer as coisas. Pastor enxerga longe. Neemias disse, mas eu conheci. Na minha Bíblia, que é um pouquinho diferente, que é da Trinitariana, diz assim, mas eu percebi que não era Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem grande. Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus bem grande. Sabe o que é que se chama isso, irmão? Dom de discernimento. A palavra discernimento no grego é críticos. Críticos, de onde vem a palavra crítica. No Brasil, no nosso português, crítica é uma palavra feia, porque dá a impressão de zombaria. Fala mal, não é assim? Fulano é crítico, mas no original grego, crítico não é falar mal. Crítico é saber, críticos no grego quer dizer saber distinguir entre o verdadeiro e o falso. É fazer uma análise. É ter percepção. Se eu fosse você, eu daria glória para Deus.
E você sabia que o dom de discernimento é um dos 9 dons espirituais? Tem gente que só quer o dom de língua. É ou não é, irmão? Quantos dons lá na lista de Coríntios? Quantos dons na lista de Coríntios? 9. Quantos dons? 9. Mas tem gente que só quer o de língua. Ou de profecia. Você tem que buscar o maior dom, é o dom do discernimento. Para não ser enganado por Semaías, que é subornado por Tobias. Neemias disse, eu percebi. Na minha Bíblia diz, eu percebi. Na nossa Bíblia diz, eu conheci que não era Deus. Porque Neemias era de Judá. E conhecido é Deus em Judá. E grande é o seu nome em Israel. Diga de novo, conhecido é Deus em Judá. Conhecido é Deus em Judá. E grande é o seu nome em Israel. E grande é o seu nome em Israel. Quem é de Judá fica de pé. Quem é da tribo de Judá levanta dando glória. Quem é da tribo de Judá levanta dando glória.